Bom dia a todos. Passando para o cenário de crédito e renda fixa, pegando um pouco do gancho do Caio e do Júlio, tanto macro, no mês de abril a gente viu dados de inflação, como o Dado comentou, um pouco melhores que os esperados. A questão do arcabouço fiscal sendo discutida, começando a ser tramitada, e o próprio Banco Central, assim, com toda a pressão que vem sofrendo, mantendo o tom duro que a gente vai ver hoje, no final do dia, a manutenção da taxa Selic. Isso tudo causou um flattening da curva de juros, então o que a gente viu foi um achatamento da curva, resultado, né, da conjunção desses fatores que eu mencionei. Isso naturalmente trouxe ganhos, né, para os índices de mercado da Ambima, claro, depende um pouco, né, de onde está posicionado, mas de toda forma isso ajudou bastante na performance, né, dos fundos de renda fixa como um todo. Trazendo como é que a gente se apropriou disso aqui na área de renda fixa e crédito, a gente, assim como o time macro, a gente vem operando mais ativamente as NTNBs intermediárias, é um call bem similar ali ao do time macro. Isso trouxe ganhos importantes, sobretudo para os fundos de previdência, para a família Horizonte. Quando a gente passa para o crédito, aquela discussão de credit crunch, de problema de crédito, ela continua na mídia. A gente vê que a mídia insiste nesse tema e a gente reitera, a gente não vê, né, um credit crunch no Brasil. O que a gente continua a enxergar naturalmente é uma deterioração, né, do balanço de algumas empresas, de alguns setores. Naturalmente, como consequência dessa política monetária mais apertada e até mesmo, né, de resultados operacionais um pouco mais fracos, talvez, né, do que os esperados. A gente teve bastante empresa que investiu nos últimos anos esperando, né, obter uma alavancagem operacional e essa demanda não está vindo. Então, a gente tem questões pontuais, idiosincráticas, né, de setores e empresas, mas que isso não se traduz, né, numa quebra efetiva à frente. O que a gente tem essa política monetária apertada, o juro alto, né, que já vem há algum tempo, e uma retração do setor bancário já também de algum tempo. Né, os dados de crédito de março foram divulgados, e a gente comentou até que, quando a gente olha os dados do Banco Central, o crédito ele já vem desacelerando desde o meio do ano passado, né, naturalmente, uma economia que não cresce, a gente vê uma desaceleração do crédito, e naturalmente isso traz desafios para as rolagens das dívidas das companhias. A gente tem notado que o mercado primário ele vem tentando, né, voltar a ter uma atividade, né, mais pujante, e aí, enquanto as empresas não quiserem pagar mais caro para se financiar, o mercado vai continuar mais lento. Então, o que a gente tem comentado é que basta pagar para se financiar. O que a gente tinha lá atrás foi uma situação conjuntural criada pelo excesso de liquidez no mercado, e algumas empresas achavam que isso ia se perpetuar. Né? Então, a gente comenta isso também há muito tempo. As empresas estavam captando muito barato em termos de spread de crédito, e algumas delas até cometeram excessos nessa frente, acabaram captando muito dinheiro, e naturalmente isso também traz a questão da despesa financeira batendo ali nas margens e tudo mais, mas de toda forma a gente não vê um empossamento de liquidez, até porque o Banco Central vem comentando que tem instrumentos, né, para qualquer problema de liquidez que aconteça. A gente volta ali na época do Covid, esses instrumentos de liquidez permanecem ativos, e o Banco Central já comentou inúmeras vezes que pode usar se for necessário. Alinhado a isso, a gente vê também o balanço dos bancos. Os bancos estão reportando já resultados, as prévias do primeiro TRI e tudo mais. A gente vê que eles estão realmente segurando o crédito e que não há nenhum tipo de problema de credit crunch, tá certo, pessoal? Então, acho que isso é importante para todo mundo talvez perder um pouco do medo, né? Quando se ouve falar, poxa, o crédito, as empresas estão quebrando, não é isso. Indo para os fundos da XP Asset, o mês de abril foi um mês super importante. Alguns fundos superaram o CDI, né? Basicamente aqueles fundos que eu mencionei, os fundos de previdência que têm uma exposição ao risco de mercado via NTNBs. Então, Família Horizonte superou o CDI. Quando a gente pega os fundos de crédito, eles ainda rodaram abaixo do CDI, mas muito próximos ao CDI. Eles superaram o IDA-DI, a grande maioria superou o IDA-DI no mês de abril, e no ano, todos os fundos de crédito das PAs superam o IDA-DI. É importante mencionar esse índice de mercado da Ambima, porque ele é uma cesta de papéis
em CDI, que serve para referenciar as carteiras que os fundos carregam. O que a gente percebe é que, pelo fluxo de resgates ainda superior ao fluxo de entrada nos fundos, a gente ainda tem uma pressão vendedora nos papéis, com consequências nos spreads de crédito. Então, naturalmente, dados que a gente compila aqui no mês de abril, foi um mês ainda muito forte de resgate, superiores a 20 bilhões de reais na indústria. Então, eu comentei no mês passado que o primeiro TRI concentrou mais de 50 bilhões de reais, né, de resgate. Somando agora mais de 20 bi, a gente está falando de mais de 70 bilhões de reais de resgate dos fundos nesses primeiros 4 meses do ano. Naturalmente, isso traz uma pressão vendedora para os papéis, sobretudo daqueles fundos de mais curto prazo. A gente sempre comenta que esses caras não têm como, né, operar, né, essa questão do resgate vis-à-vis a carteira que eles carregam. Eles têm um problema de ALM, né, de ativo e passivo, e quando eles tomam resgate, eles têm que vender os papéis em qualquer preço, e aí, naturalmente, você tem uma abertura dos prêmios de risco. A gente vem monitorando isso já há algum tempo, a gente já vinha carregando um caixa um pouco mais alto aqui nos nossos mandatos, e a gente tem feito algumas compras pontuais. O que a gente comenta é que, para a gente acreditar que os spreads vão começar a fechar, primeiro eles têm que parar de abrir, né? Isso só vai ficar mais claro quando os fundos pararem de tomar resgate. Tem um ponto importante dentro de tudo isso que eu falei, que as notícias positivas elas vêm em forma de resultados trimestrais, menos piores, né, do que o mercado está precificando, e no front macro, independente do arcabouço fiscal só ter tirado o risco de cauda, etc., o mercado, de certa forma, até ter se agarrado nisso, para o crédito, a gente tem uma convicção que, tão logo o Banco Central comece a cair a Selic, eu tenho uma convicção que isso vai ser uma boa notícia para o mercado, isso deveria ajudar, de certa forma, a melhorar o humor, né, dos investidores desse segmento. Mais uma vez, a gente aqui está alinhado com o time macro, né, os gestores, né, têm uma visão ali, esse juro pode começar a cair a partir do segundo semestre, né, em algum momento ali, em setembro, agosto, setembro, e a gente tem a convicção que isso, sem dúvida, vai ajudar o humor aqui para o mercado de crédito. No que tange taxa de carregamento e duration dos portfólios SP Asset, todos os fundos estão apresentando uma taxa de carregamento jamais vista. As carteiras de crédito dos fundos, quando a gente pega o Corporate Light, o Corporate Top, o Corporate Plus, no caso do Corporate Light, a gente tem uma taxa de carregamento próxima a CDI mais 2, e quando a gente pega o Corporate Top e o Corporate Plus, se aproximam de CDI mais 3. Então, isso significa que você investir no fundo nesse momento e carregar essa posição, né, por um período de médio a longo prazo, inevitavelmente você vai ter uma boa performance, né? O que não faz muito sentido enfim, no pior momento, né, da reprecificação dos spreads, a decisão de fazer resgates, né, dos portfólios. Falando um pouco mais ainda sobre o risco de mercado dos fundos, comentei que das NTNBs, claro, isso tem reflexo nas debêntures incentivadas. Então, quando a gente para olhar os XP debêntures incentivadas e até os papéis de crédito indexados ao IPCA, eles também estão com spreads de crédito muito altos. Lembrando que, no caso dos XP debêntures incentivados, ele tem a isenção fiscal. Isso é muito poderoso, né, para qualquer carteira de investimentos. A gente vê ainda esses fundos tomando resgate muito pelo histórico, né? Então, a turma olha para trás em vez de olhar para frente. E o mês de abril foi um mês forte para esses portfólios, porque, como eu falei, com o flattening da curva, o fechamento das NTNBs intermediárias para frente, a gente, inegavelmente, teve uma excelente performance também desses mandatos. E o cenário prospectivo aliado a esse spread de crédito super alto, para a gente é muito interessante. Então, faz todo sentido esse tipo de alocação também nesse momento. Eu acho que o panorama geral é esse, pessoal. Vou deixar um tempinho para perguntas e respostas aqui, para a gente tentar tirar todas as dúvidas de vocês. Obrigado, Fausto. Foi super claro e detalhado, como sempre. Acho que teve um trabalho de time aqui, super um trabalho conjunto aqui. A gente estava falando de futebol no começo. A gente já foi tentando responder ali a todas as perguntas que surgiram. Acho que agora
aproveitar para a gente terminar aqui pontualmente, né? Caso não tenha ali mais nenhuma pergunta, acho que quem teve alguma pergunta não respondida ou caso surja alguma pergunta, fique super à vontade para nos acessar na chave ri@xpasset.com.br. Certamente ali com a maior celeridade possível a gente vai responder a dúvida. Acho que não poderia deixar aqui de destacar os parabéns ao Penta dos nossos assessores, né? Pela 5ª vez consecutiva, a assessoria da XP foi eleita ali como a melhor assessoria do Brasil, no prêmio do jornal A Folha de São Paulo. Então, mais uma vez, obrigado pela confiança, parabéns pelo trabalho. Acho que vocês são parte da XP Asset e a gente fica muito honrado e tem noção da responsabilidade que gerir patrimônio dos clientes de vocês. Aos clientes que estão aqui, parabéns pela escolha dos seus assessores. Acho que vocês estão muito bem conduzidos ali no que tange a gestão do patrimônio. Bom, acho que o nosso próximo encontro acontece pontualmente no dia 7/6, tá? No dia 7 de junho a gente está de volta aqui na primeira quarta-feira do mês para fazer mais esse bate-papo, para trocar mais ideia aqui sobre os nossos mandatos. No mais, reforçar o agradecimento aqui ao Caio, nosso economista sênior, a todos os gestores que estão aqui com a gente. A gente sobe esse bate-papo na íntegra ali no YouTube oficial da XP Asset, então, para quem ainda não segue a XP Asset nos canais oficiais, está aqui na tela, fiquem super à vontade aí para nos acompanhar. E acho que boa continuidade de semana a todos e muito obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Bom dia. Obrigado. Tchau, pessoal. Bom dia. Obrigado, gente.